você não precisa ser o próximo a chorar. A luta ainda não acabou. Vacine-se e tome todos os cuidados necessários em sua casa ou comércio. Se não por você, pelo próximo. CDL Sinop. Com você, o comércio é mais forte. Olá, tudo bem? Estamos chegando com a CDL TV, o canal do lojista, hoje para falar sobre os índices econômicos de 2022, dados apurados no mês de dezembro do ano passado. E a gente vai estar conversando com o nosso professor, o economista, doutor Feliciano Azuaga, ele que é coordenador do Centro de Informações Socioeconômicas da Unemate, em parceria com a CDL. Professor Feliciano, como que foi o ano de 2021 relacionado à economia na nossa cidade? Nos faz um panorama deste ano que passou. O panorama do ano 2021 para a cidade de Sinop e região é considerado positivo. Eu gosto de ressaltar que a região e a cidade se descolaram do cenário nacional, enquanto o cenário nacional está no patamar ainda, a economia está no patamar de 2019, com uma previsão de crescimento de 0,3% para o ano de 2022, a região vai no sentido contrário. Nós tivemos um excelente ano para os produtos agrícolas exportados, então, principalmente para a soja e milho, atingindo preços históricos, soja acima de 150, milho próximo ali dos R$80 a saca. Essa situação favorável do agronegócio de exportação acaba irradiando esse efeito positivo para outros setores. E os setores que mais foram beneficiados é o setor de varejo e serviços e também o setor de construção civil. Nós chegamos a ter uma situação, Júlio, no ano de 2021, que chegou a faltar matérias-primas e insumos para essa cadeia que gera uma grande quantidade de trabalho. Hoje eu posso afirmar que o maior problema do empresário sinopense é a dificuldade em encontrar mão de obra e equipes qualificadas para atender essa demanda por produtos, serviços e construção civil. A expectativa é que 2022, se a safra repetir a mesma performance do ano anterior e se São Pedro ajudar com um clima favorável nesse período de colheita e na safrinha, a gente deve ter a mesma tendência para esses outros segmentos e o varejo e o comércio aqui de Sinop vai agradecer. E agora então nós entramos nos dados especificamente da pesquisa. Professor Feliciano, nos fala então como que ficou o índice da inflação no mês de dezembro em Sinop. A gente observou que a inflação no mês de dezembro, que fechou 2021, ela ficou em 1,24%, é uma inflação considerada alta. E nos últimos 12 meses, a inflação de Sinop ficou em 9,43%. Isso é quase 3 vezes a meta definida pelo Banco Central. Isso é um sinal de alerta, porque a gente tem que lembrar, inflação significa um tributo no bolso das famílias, no bolso do empresário, e a inflação ela tem como consequência a redução do poder de compra. Então, quando começa a subir demais os preços, a gente vai ter dificuldade econômica ali na frente para conseguir adquirir a mesma cesta de bens. Essa foi a situação. E os principais fatores que explicam essa alta dos preços aqui na nossa região, você que vai no supermercado e abastece o carro sabe o que eu vou falar, né? Alimentação continuou puxando ali esse índice para cima. Nós tivemos também a alta acumulada dos preços dos combustíveis, em determinados combustíveis, no caso da gasolina, chegou a próximo de 50%, o diesel também acompanhou, o etanol foi na mesma linha, e um fator que apareceu especificamente nessa avaliação de dezembro foi os itens de vestuário. As pessoas foram às compras no período do Natal e aí o vestuário acabou tendo seus preços sendo elevados devido a essa alta demanda e também pelo aumento do custo aí da matéria-prima principal, que é o algodão. Da inflação, agora a gente fala sobre a cesta básica. Professor Feliciano, como que se comportou aí o preço, a variação da cesta básica em Sinop? A cesta básica, só para a gente lembrar, a cesta básica que a gente avalia, ela é composta de 3 itens básicos da alimentação do brasileiro. A cesta básica nesse período em Sinop subiu 1,17%, ela chegou agora a R$ 639,23. Quando a gente compara com outras regiões, é uma cesta básica considerada com um preço elevado. Ela continua seguindo essa tendência de alta porque nós tivemos vários produtos que não deram um alívio para o nosso bolso. Dá para dizer então que o café adoçado pelo açúcar teve então esse aumento na cesta básica? Um dos principais itens que mais subiu nesse ano de 2021 foi o café. O café a gente está tendo um problema de produção interna. Os principais estados produtores, no caso São Paulo e Minas Gerais, tiveram problemas climáticos.
ou problema de geada, ou problema de estiagem. E também no mundo, os maiores produtores de café também tiveram problema, no caso Colômbia e o Cazaquistão. Logo, o que aconteceu foi que a demanda por café voltou a subir nesse período do final da segunda onda, só que o café está escasso no mundo, então o café atingiu um preço histórico de quase R$ 1.200 a saca no ano de 2021. Então eu posso falar, né, Júlio, que o nosso cafezinho, aquele café docinho, para quem gosta de um açúcar, um adoçante, ele ficou mais salgado, sim, nesse ano de 2021. Professor, o poder de compra da cesta básica de Sinop, dá para dizer que do consumidor ela está ficando cada vez mais baixa? A gente fala que o poder de compra do brasileiro em si ficou um pouco menor, principalmente para esses itens que são itens que têm preço internacional, no caso de combustíveis, alimentação, vestuário, que são baseados em commodities, né? Algodão, petróleo, cana-de-açúcar. Agora, no geral, a região teve um aumento de renda. É só a gente observar nas visitas nos recantos da cidade, aqui da região, que a gente vê que a construção civil aumentou a quantidade de empregos, quantidade de empresas, o setor de serviços e varejo também teve essa tendência de crescimento aqui na região, que culminou com a abertura de um shopping center. É como eu gosto de ressaltar mais uma vez, Sinop e região se tornaram um país dentro do Brasil. E por que houve esse descolamento? Enquanto o Brasil está numa situação de uma crise econômica, com a perspectiva de um baixo crescimento em 2022, a nossa região tem como base econômica o agronegócio de exportação. E os indicadores são excelentes, tanto quanto a demanda internacional aquecida, quanto os preços em altas históricas. Então, isso significa um maior fluxo de dólares para a nossa região. Isso significa também o maior número de reais, maior faturamento para as empresas e toda a cadeia que dá suporte ao agro e as cadeias paralelas, que é o varejo, o comércio, os serviços especializados, acabam se beneficiando. Então, a gente acabou tendo um descolamento. Os preços no Brasil ficaram mais caros? Ficaram. Mas a renda da nossa região também continuou crescendo. E agora a gente passa para o índice de confiança do empresário e também o índice de confiança para o consumidor. Começamos então, professor Feliciano, sabendo como está a expectativa do empresário em relação ao ano de 2022. A gente identificou no início de janeiro que a confiança do empresário ela acabou reduzindo ali próximo de 12%, houve uma redução de 11,9%, e o que está explicando isso é que nós tivemos um resultado do Natal bom, mas não foi o tão positivo quanto os empresários esperavam. Aí tem várias explicações. O primeiro motivo é que quando se compara 2021 com o Natal de 2020, o Natal de 2021 foi muito bom. A gente estava naquele período de pandemia em 2020, então houve um dado positivo. Mas as expectativas dos comerciantes era que fosse muito melhor. Só que não foi atingido por alguns motivos. O primeiro motivo é que boa parte das famílias voltaram a ter um hábito que elas não tiveram nos últimos 2 anos, que foi o hábito de viajar nesse período de férias. Então, mais uma vez, os pacotes, as viagens, os hotéis começaram a competir com os produtos locais nesse período de Natal. Um segundo fator também foi que uma parte da população teve sua renda achatada. Então, o preço mais alto do combustível, o preço mais alto dos aluguéis, acaba competindo ali na renda do cidadão, então ele teve que reduzir o consumo nesse período de final de ano. E um outro fator importante que aconteceu, que é bem interessante, principalmente no segmento de vestuário, o segmento de vestuários faturou muito mais, mas vendendo menos peças. Como o algodão está tendo uma série de altas históricas também, o preço da matéria-prima subiu, o preço do produto final subiu, aumentou o faturamento, só que os comerciantes venderam menos peças. Então, a gente tem esse cenário de resultado positivo, mas não tão positivo quanto foi esperado pelos empresários. Isso é devido a esses aspectos de cadeia de produção, inflação e as férias, né, que é um lado positivo, né? As pessoas foram passear, foram para a praia, foram visitar os parentes lá no sul, foram para Alter pegar uma praia. Então, esse é um dado positivo mostrando que as pessoas estão voltando à sua vida normal. E o nosso consumidor, professor Feliciano, ele está com expectativa positiva para esse ano que está começando? A gente observa que a confiança do consumidor ela ficou estável nesse período de início de janeiro. Ela oscilou de forma positiva 0,59. E por que está oscilando de forma positiva? Porque o consumidor ele olha a renda e a empregabilidade para decidir, para ter essa percepção de confiança. E esses dois índices na nossa região são bem positivos. A gente tem uma alta demanda por empregos aqui na região, com a chegada de novos empreendimentos, com a chegada do início da colheita da safra, então gera uma série de novos empregos. E a gente também teve a contratação dos empregos temporários pelo comércio aqui de Sinop, nesse período do Natal.
E quando ele observa também a questão da renda, como eu disse, a base econômica da nossa cidade e região é o agronegócio. Nós tivemos um bom período de plantio, sem nenhuma complicação climática. Os preços estão sinalizando que vão manter esse patamar alto. E até agora, nesse período inicial da colheita, a gente não teve um problema climático tão grave para essa região. Diferentemente do que está acontecendo lá no Paraná e lá no Rio Grande do Sul, que está sofrendo muito com o problema de estiagem. E esse problema climático na região sul acaba pressionando os preços ainda mais para cima, e que favorece os produtores que conseguirem colher bem esse ano aqui em Sinop. Então, pega esse aspecto da renda, da perspectiva da safra e da empregabilidade, aí a confiança do consumidor permanece num nível estável, mostrando que ele está extremamente confiante nesse período aí de médio e longo prazo para consumir principalmente. Professor Feliciano, a gente constatou nos dados da pesquisa que os empresários estão com intenção de investimentos para suas empresas, suas lojas, neste ano de 2022. Isso realmente de concreto vai acontecer neste ano? A gente faz esse levantamento com uma certa frequência sobre a perspectiva de investimento. A gente observa que o empresário está aumentando o índice de investimento, de percepção que há oportunidades para expandir seus negócios. Isso já passa para nós um resultado bem interessante, porque quando o empresário começa a buscar novos investimentos e preocupar na expansão do seu negócio, significa que ele está percebendo o seu futuro, a sua percepção de credibilidade em relação à economia está ficando mais consolidada. Essa percepção é positiva aqui para os empresários sinopenses, mas eu gosto de ressaltar que a gente vai entrar num período eleitoral. Então, esse período eleitoral, que deve começar a aquecer a partir de abril, no final das convenções, e a campanha iniciando ali pelo mês de setembro, talvez seja alguns fatores que nós temos que ficar bem atentos. Mas, nesse momento, com as perspectivas regionais, o empresário está muito confiante, está novamente está consolidando os investimentos. Uma coisa é ele pensar em investir, outra coisa é ele consolidar e investir. E é só a gente dar um giro na cidade e observar o novo número de alvarás, de empresas e construções, para a gente perceber que isso saiu do mundo das ideias e está se consolidando em novos negócios. Professor Feliciano, nós estamos chegando aí na data do Carnaval e a pesquisa mostra que o empresário ele não está tão motivado assim com a data para fazer algum tipo de promoção. Está aí com a queima de estoque, mas o Carnaval em si não é uma data que ele possa fazer várias promoções para atrair o consumidor, é isso? Isso, Júlio. O comerciante sinopense, 14% dos comerciantes sinopenses falaram que vão fazer algum tipo de ação, mas é um número pequeno quando se compara com outras datas importantes, como Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal. E quando a gente também pergunta se isso gera um impacto nas vendas do seu negócio, apenas 13% ali, praticamente 1 de cada 10 fala que tem um impacto. A explicação é uma explicação cultural. A gente tem grandes centros brasileiros que têm toda uma estrutura do mercado, do negócio, carnaval, então as cidades ficam trabalhando no entorno dessa festa popular, 30 dias, 45 dias, se a gente pega principalmente capitais do Nordeste e do Sudeste, cada Rio de Janeiro, Recife, Salvador. Então, por a cidade não ter essa estrutura e essa cultura de ter um trading do carnaval, isso acaba impactando pouco nas vendas. E a gente tem que lembrar também, né? Nós acabamos de sair de um Natal com uma queima de estoques agora em janeiro e o sinopense está voltando ali das férias, né? E preocupado em como pagar. São dois fatores que influenciam o consumo nesse início do ano. Como pagar as contas que ficaram do Natal e do Réveillon, da visita dos parentes, das visitas aí, do turismo que ele fez para outros estados, e também tem a chegada dos impostos de início de ano. Então, principalmente IPTU, IPVA e compra do material das crianças. Então, esses fatores inibem um pouquinho aí, ele coloca o pé no freio e deixa o carnaval aqui na nossa região para segundo plano. Bom, a pesquisa também apurou sobre a questão da carga tributária. O governo do estado, ele, a partir do dia 1º de janeiro, abaixou alguns impostos como o ICMS e também da energia elétrica. E o empresário, ele está atento, ele está sabendo dessa diminuição da carga tributária, professor? A gente fez esse questionamento, se eles estão cientes dessa mudança inicialmente. 4 de cada 10 empresários, 35% afirmaram que conhecem essa mudança, estão analisando essa mudança, mas uma coisa que chamou a nossa atenção é que apenas 17% tem clareza de como a redução desse ICMS em alguns insumos importantes da cadeia de produção vão afetar o seu negócio. A gente tem que lembrar que o governo do estado de Mato Grosso está reduzindo os impostos de combustíveis, da energia elétrica e de outros insumos de produção,
e isso não fica claro para o empresário de como vai ser o impacto lá na ponta, na cadeia, lá na gôndola do seu negócio, na gôndola do supermercado. Eu gosto de ressaltar que o principal impacto dessa redução vai vir do custo da energia elétrica, porque a energia elétrica, para muitos negócios, é um insumo principal, principalmente para quem tem motores, ou quem tem uma estrutura de ar-condicionado, ou quem usa energia para produção industrial. Então, se você retira um imposto desse insumo importante que é a energia elétrica, você torna o estado de Mato Grosso mais atrativo para atrair novos investimentos. Se você atrai novos investimentos, você gera mais emprego, mais renda e torna a nossa economia mais eficiente. Então, aquela empresa que tem várias filiais no Brasil começa a olhar o estado de Mato Grosso como um estado mais competitivo e mais atrativo em relação aos custos. A gente vai observar, né, o que vai acontecer nos próximos meses, mas essa redução ela tem de ser positiva para o empresário mato-grossense. E 23% dos empresários, 1 de cada 4, afirmaram que vão fazer algum tipo de ajuste se perceber que essa redução está reduzindo os custos de produção e custos de manutenção do seu negócio. Então, esse é um dado que significa menor custo, menor preço, o consumidor e o empresário vendendo mais e todo mundo acaba ganhando. E 95% dos empresários aqui de Sinop concordam com essa redução de impostos. Isso o empresário quer pagar imposto, né? Ele não quer ver o seu labor, o seu trabalho aí indo para os cofres do governo do estado, né? Prefere ficar no seu bolso para investir, gerar mais emprego e renda aqui na nossa região. Além da carga tributária, outro assunto que a pesquisa levantou, professor, foi se o empresário ele está com suporte financeiro ou preparou um recurso para pagar já os impostos desse ano, começando aí pelo IPVA. Realmente os empresários estão com dinheiro em caixa para honrar esse compromisso, já que a primeira parcela do IPVA acontece a partir do mês de março? Com certeza, isso já mostra o profissionalismo, chamou muita atenção essa pergunta que nós fizemos, para verificar se ele já tem essa reserva para esses gastos adicionais, esses custos adicionais, né, que caem nessa época do ano, nessa época inicial do ano. E a gente observou que 94% dos empresários, eles têm no seu planejamento de custos uma reserva para esses impostos e principalmente ali o IPVA da sua frota própria, da sua frota pessoal. Então isso mostra que o empresário sinopense, ele se planeja, ele se organiza financeiramente para não ter nenhum tipo de aperto ali no fluxo de caixa. Isso eu acho que é um aprendizado também desses perrengues, né, dessas dificuldades nesses 2 anos de pandemia, fechamento, lockdown. Então, eu acho que o empresário ele ficou cada vez mais atento a ter uma reserva para riscos adicionais e para essas mudanças aí de ciclo de custos, no caso dos impostos no início do ano. Professor Feliciano, a gente está aí terminando praticamente o primeiro mês do ano e Sinop tem uma curiosidade, agora em dezembro, final de dezembro, começo de janeiro, a cidade praticamente esvaziou, o pessoal procurou as praias no sul do país, foi visitar os familiares, outros foram para o Nordeste, outros para Alter do Chão, a cidade praticamente ficou esvaziada, mas em compensação, muita gente da região acabou vindo para Sinop. A cidade ela está com aquele turismo de negócios, com turismo também de outros segmentos aqui na cidade? Se Sinop fosse um país, a gente pode falar que Sinop está tendo um equilíbrio aí da nossa balança de serviços, né, que é o turismo. Sinop se consolidou, já era considerado um polo de serviços, de educação e de saúde, e agora ela começa a se consolidar também como um polo de visitação para compras, né? A gente tem aí a chegada de novas franquias, novos empreendimentos, os empresários locais criando novos negócios, e o shopping center também funciona como um grande atrativo, né? Um grande landmark, uma grande referência para turismo de visitação e compras. Isso é um fator positivo que atrai essas pessoas da região, desse polo, e principalmente gera renda para outros segmentos que são próximos, que é o caso da rede hoteleira, que é o caso para a rede de alimentação, restaurantes, bares para entretenimento, e principalmente também para a rede de combustíveis, né? Porque as pessoas vêm ali da região sul do Pará, ou aqui das proximidades de Mato Grosso, para aproveitar esse turismo de negócios, compras e visitação aqui da nossa região, né? Professor, então, para a gente finalizar, qual que vai ser o panorama econômico para esse ano de 2022? A gente tem boas perspectivas, teremos um ano de eleição, muita coisa para acontecer. Como realmente será o ano, senhor, como economista, para o consumidor, para o empresário, realmente o ano de 2022?
A economia de Sinop descolou da economia nacional. A economia nacional, nós tivemos na segunda-feira a divulgação pelo Banco Central da expectativa de crescimento para o ano 2022. É uma expectativa muito baixa, é 0,23, é como se a gente estivesse na mesma renda lá de 2019, a gente não está andando de lado. Essa perspectiva foi confirmada ontem pelo Fundo Monetário Internacional, revisou o crescimento do Brasil de 1,5 para 0,3, a gente está num processo de estagnação nacional, mas a nossa região se descolou. A gente tem 2 anos de crescimento no faturamento do agronegócio. As cidades de Mato Grosso estão aparecendo nas listas nacionais do IBGE como as cidades que mais faturam com exportações devido aos excelentes resultados do agro. Sorriso virou um destaque nacional, Sinop virou um destaque nacional. A Sinop, só para a gente ter uma ideia, em relação ao PIB, é a principal cidade, quando você analisa as cidades que têm produção agrícola do Brasil, uma das principais cidades. E isso significa que, analisando as perspectivas para o agro de 2022, se a gente mantiver uma expectativa de alta no preço, como está atualmente, as boas condições climáticas, a gente deve ter um dos melhores anos das últimas décadas aqui para a região. Consequentemente, toda a cadeia de prestação de serviços deve ter o mesmo resultado e o varejo, a área de educação, a área de transportes, a área de combustíveis também deve faturar na mesma magnitude, fazendo com que nós tenhamos o mesmo problema do ano passado. A falta de mão de obra, a dificuldade de continuar o crescimento, mas pelo lado positivo, que é a gente continua gerando renda, emprego, e é difícil ter os insumos necessários para continuar esse nível de crescimento. É um problema que todo o país gostaria de estar passando. Então, as perspectivas são muito boas, e talvez a gente tenha um percalço ali no segundo semestre, devido à eleição, mas é um percalço que dura 2, 3 meses, aí 2023 a gente deve entrar novamente acelerado. Nós agradecemos então ao professor Feliciano Azuaga, ele que é professor doutor da Unemate, coordenador do Centro de Informações Socioeconômicas, em parceria com a CDL, trazendo então uma análise dos dados da pesquisa que foi realizada em dezembro para esse mês de janeiro. Muito obrigado, professor, e que nós tenhamos um ótimo 2022. Um feliz 2022 a todos e vamos trabalhar bastante, que esse ano promete. Que assim seja então, professor. Nós agradecemos a sua participação e lembrando que as informações da CDL e também do lojista do nosso varejo estão sempre em evidência nas nossas mídias digitais, Facebook, site, YouTube e no Instagram. Muito obrigado e voltamos na próxima. Você não precisa ser o próximo a chorar. A luta ainda não acabou. Vacine-se e tome todos os cuidados necessários em sua casa ou comércio. Se não por você, pelo próximo. CDL Sinop. Com você, o comércio é mais forte.